Olá! Quarta-feira, 4 de junho, começando aqui a nossa primeira edição do dia. Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo, né, de um discurso recente do presidente Lula. Foi lá no Congresso do PSB. Olha, as fontes que a gente consultou, o próprio discurso e algumas análises descrevem como um manifesto, sabe? Bem vigoroso mesmo, pela democracia, pela soberania, justiça social. E o foco desta primeira parte da nossa edição é entender como esse discurso desenha um plano para a reconstrução interna do Brasil. Então, para começar, o que chama logo a atenção é a crítica, né? Uma crítica bem contundente que ele faz à gestão anterior. Lula usa o termo desmonte institucional. A ideia é que houve um enfraquecimento proposital, das estruturas do governo. Ele dá exemplos, né? Fala do esvaziamento ou até da extinção mesmo de pastas como cultura, mulher, trabalho, e interpreta isso como um ataque à diversidade, aos direitos. Bem direto. Exato. E aí, o ponto estratégico é como ele coloca a cultura nisso tudo. Não é só expressão artística, não. É apresentada como uma ferramenta política mesmo, sabe? Um pilar para a civilização, para a resistência contra, o que ele chama de tendências autoritárias. Tem aquela frase dele, né? Quanto mais cultura, quanto mais leitura, quanto mais arte, mais o país ficará civilizado. Acho que isso resume bem. É uma tentativa clara, de retomar um espaço que ele considera que foi negligenciado ou até atacado, né? Reforça a cultura como um campo de disputa importante. E essa valorização da cultura parece caminhar junto com um outro pilar que ele destaca muito, a educação. Ele não só a defende, mas aponta uma urgência, dramática até. Cita um dado, né, que 68% da população brasileira não teria completado o ensino fundamental. Nossa, isso realmente sublinha a gravidade, né? A necessidade de agir. Pois é, e a resposta que o discurso propõe vai além de só apontar o problema. Ele fala de políticas estruturantes, alfabetização na idade certa, expansão do ensino integral, facilitar o acesso à universidade e também continuar expandindo os institutos federais. Ele até menciona a UNB, a transformação lá, como um exemplo de democratização do ensino. Essa visão, ela conecta muito o aprendizado com a realidade concreta, né? Quase como uma prática para a liberdade mesmo, para a cidadania. Isso me lembra uma conexão interessante que algumas análises fizeram, como a do Portal 180 Graus que você comentou. Como é que essas políticas sociais, educação, saúde, a transferência de renda, como elas se ligam a essa ideia maior de democracia e soberania no discurso dele? Assim, a ligação é direta. É fundamental na lógica que ele apresenta. Lula argumenta que garantir esses direitos básicos, essas oportunidades, é a própria base para você consolidar a democracia e a soberania. Não é gasto, entende? É investimento. Investimento em cidadania. Aquela frase sobre a fome é uma irresponsabilidade de quem governa. É muito forte, né? Ela tira a miséria daquela ideia de, é assim mesmo, e coloca como resultado de escolhas políticas. Ou de opções, né? Um fracasso no compromisso com o povo que acaba enfraquecendo o país todo. Falando em política, outro ponto que ele destacou bastante foi a formação de alianças, né? A presença do Geraldo Alckmin ali, que foi um adversário histórico, é apresentada como um símbolo dessa estratégia. Lula até falou que essa união era uma lição para a democracia, sugerindo essa capacidade de superar, os antagonismos por um projeto maior. Sim, e essa ênfase no que ele chama de frente ampla é justificada no discurso por, digamos, duas necessidades. Uma é a governabilidade, né? O dia a dia prático. E a outra, que talvez seja até mais crucial hoje, é usar isso como um escudo para proteger o Estado democrático de direito. Proteger contra o que ele vê como ameaças, como tentativas de retrocesso. Então essa articulação política mais ampla é vista como essencial para fortalecer as instituições democráticas. Entendi. Então o que a gente tira, dessa leitura inicial do discurso é um projeto de reconstrução interna bem focada, né? Reverter esse desmonte, investir pesado em cultura e educação como forças civilizatórias de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, construir essas pontes políticas mais largas para garantir não só a governabilidade, mas a própria saúde da
democracia brasileira. Exatamente. É um discurso que tenta, ao mesmo tempo, diagnosticar os problemas que ele diz ter herdado, apontar caminhos para reconstruir Isso. e articular a base política para conseguir fazer isso acontecer. Tudo isso debaixo, digamos, do guarda-chuva da defesa da democracia. Perfeito. Então, resumindo bem essa primeira parte, o foco foi nesse olhar para dentro, né? A recuperação institucional, a força da cultura e da educação e a necessidade da união política. Agora a gente faz um breve intervalo e, na sequência, continuamos explorando outros aspectos importantes desse discurso. Fiquem por aí. Bem, voltando aqui à nossa análise das fontes sobre o discurso lá no Congresso do PSB, acho que agora vale a pena a gente deslocar um pouco o foco, né? Sair do cenário interno e olhar para a projeção externa do Brasil. Sim, perfeito. O que os materiais indicam, assim, é uma ênfase bem forte na diplomacia, sabe? Na busca por um papel de liderança regional e global e também na promoção ativa da paz. Parece uma agenda bem clara. Vamos tentar desempacotar essa visão. Exatamente. Olha, a documentação que a gente analisou revela um posicionamento muito claro, às vezes até assim incisivo contra a lógica da guerra, sabe? E a corrida armamentista. E um dos pilares dessa visão que aparece bastante é a crítica à estrutura atual da ONU, principalmente o Conselho de Segurança. Assim, o Conselho de Segurança sempre entra na pauta, né? Sempre. A leitura que os textos fazem é que ele hoje reflete mais interesses unilaterais de poucas potências do que um consenso global, né? O que resulta numa capacidade de decisão, sim, bem reduzida. Mas eles só criticam ou tem proposta concreta? Porque criticar é uma coisa, agora mudar a estrutura... Não é só crítica, vem junto com proposta, sim. Defende-se um mundo multipolar, né? Menos dependente de poucos centros de poder. Certo. E isso se traduz nas fontes, na sugestão bem explícita de reformar o Conselho. A ideia central é torná-lo mais representativo da realidade geopolítica de hoje. Tipo, incluindo quem? Incluindo como membros permanentes países como Brasil, claro, Índia, Alemanha, Japão, talvez México e nações africanas importantes. O objetivo final seria, segundo o que a gente leu, democratizar as decisões globais e, com isso, quem sabe, restaurar uma credibilidade que parece perdida. É uma ideia ambiciosa democratizar o Conselho. As fontes, elas chegam a indicar como superar a resistência dos atuais membros com veto. Ou fica mais no campo do ideal? Olha, o material foca mais na defesa da reforma, né, e na posição brasileira como proponente. Não detalha tanto a estratégia para contornar essa resistência que a gente sabe que é bem real. Entendo. Mas o fascinante é como essa busca por reforma se conecta com a atuação prática que os documentos descrevem. O Brasil, pelo que a gente lê, busca se posicionar como um mediador ativo e se opõe a conflitos abertamente. Tem exemplos disso nos textos? Sim, o mais citado é o caso da faixa de Gaza. Os textos mencionam a condenação firme aos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerados ilegais, e a defesa clara de um Estado palestino, um Estado viável economicamente e soberano politicamente. E sempre com base na ONU e no direito internacional, imagino. Exatamente, sempre buscando esse respaldo nas resoluções da ONU e nos princípios do direito internacional. Isso mostra uma tentativa, pelo menos no discurso, de alinhar o que se fala com o que se faz. E essa atuação toda, ela se liga a um conceito que também aparece bastante, né? O tal do Sul Global. Como que isso é trabalhado nas fontes? É só um termo geográfico ou tem um peso político maior? Tem um peso político bem considerável, sim. As fontes definem o Sul Global não só geograficamente, mas como um conjunto de nações que historicamente ficaram meio à margem do centro capitalista desenvolvido, sabe? Mas que tem um potencial enorme demográfico, cultural, produtivo, capaz de reconfigurar a geopolítica global. O discurso que a gente analisou parece colocar o Brasil numa posição importante aí, talvez até na vanguarda desse movimento. Tem até uma frase que você mencionou antes, né? Ah, sim, aquela frase marcante citada nos materiais que meio que resume essa visão, que o mundo precisa mais de livros do que de armas. É uma retomada clara de valores humanistas como eixo da política externa. E aqui entra aquele ponto que a gente já roçou antes, a conexão entre esse humanismo e o pragmatismo.
Como que as fontes amarram essas duas pontas? Porque, idealismo e ganhos concretos às vezes parecem coisas separadas. Pois é, mas essa é uma das conexões mais interessantes nos documentos. Se a gente junta tudo, vê uma estratégia que tenta unir esse discurso bem humanista com um pragmatismo econômico direto. Como assim? A abertura de mais de 350 novos mercados internacionais para produtos brasileiros em só 2 anos. Esse é um dado que eles enfatizam bastante nas fontes. É apresentada não como uma coincidência. Ah, entendi. Seria fruto dessa diplomacia. Exato. Fruto direto dessa postura diplomática ativa, pacifista, cooperativa. A ideia por baixo disso é que essa abordagem reconstrói a imagem do Brasil lá fora, gera confiança e, como consequência, abre portas comerciais. Ou seja, o idealismo como ferramenta para ganhos bem concretos. Então, para a gente amarrar as pontas do que a gente traiu das fontes, pareceu um projeto bem ambicioso mesmo para o Brasil no cenário internacional. Se posicionar como um ator relevante na promoção da paz. Sim. Um defensor do multilateralismo reformado e uma voz ativa do Sul global, com o objetivo claro de reequilibrar as relações de poder no mundo. De fato. A análise desses discursos e documentos sugere uma visão de longo prazo para a política externa, que busca resgatar e, ao mesmo tempo, atualizar certas tradições da diplomacia brasileira. Agora, fica uma reflexão, baseada só no que a gente leu aqui. Qual? Considerando essa projeção externa tão ambiciosa e, ao mesmo tempo, as complexidades internas que os próprios materiais mencionam, tipo a necessidade de diálogo político constante, a polarização social que existe, quais seriam as condições internas essenciais, a base doméstica necessária para sustentar essa influência global que se busca de forma consistente e duradoura? É algo para a gente pensar. Excelente provocação para a gente fechar nossa análise de hoje. E fica o lembrete, o podcast com mais explorações como esta vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Sempre com um olhar atento sobre os temas que importam. Até a próxima!